mas sem perder as suas essências. Como o rádio, a própria rádio pioneira, né? Fazendo história. E o quanto a gente vem pegando essa sombra da rádio, né? 60 anos, e somos fruto de tudo isso. A gente começou um podcast fazendo exatamente a mesma pergunta do Kilson. Tipo, caramba, será se esse é um formato maduro o suficiente para funcionar aqui em Teresina? Porque eu ouvi de pessoas que eu trabalhava justamente o reflexo da pesquisa de público que você está falando, que era o pessoal de Teresina não gosta de consumir as coisas de Teresina. E isso me doía bastante, me dói ainda hoje saber que isso é um senso comum das pessoas que falam de produtos da cidade, na produção da cidade. E a gente não se conformava com isso, E a gente começou com essas duas premissas assim. Primeiro, seria um conteúdo feito de Teresina para os teresinenses, né? E segundo, que dificultaria ainda mais a questão do trabalho, é que a gente nichou esse público que era Teresina, a gente nichou para os teresinenses católicos. Então, o que era um funil pequeno ficou ainda menor, né? Mas vide o formato do podcast, o formato que a mídia funciona, o formato que esse tipo de conteúdo funciona. Quanto mais nichado, mais você consegue fomentar aquele público no conteúdo que você se dispõe a fazer, se você propõe a fazer. E para a gente a dificuldade se tornou o nosso grande trunfo, porque escolhendo os teresinenses católicos, a gente estava falando justamente com o nosso público. Então, era um público que a gente sabia se comunicar, era um público que a gente sabia o que interessava, sabia o que faltava, onde doía na comunicação, que tipo de conteúdo não chegava para a gente. E a gente, graças a um fuxico, que a gente também gosta de fazer, via Instagram, né, compartilhando as coisas dos outros, a gente viu uma lacuna aí, cara, dá para ocupar esse espaço, dá para preencher. E aí, qual foi o fuxico? Eu não vou dizer o fuxico por dois motivos. O primeiro é que a nossa linha editorial não abrange polêmica. Ou não que viralizou no Twitter? Não, foi não. Na verdade, eu realmente não vou lembrar qual foi o conteúdo, mas o que aconteceu? Segredo. Segredo, né? Na verdade, o motivo era um incômodo que a gente tinha, que é isso já vinha da forma como a gente trabalhava juntos, né? Temos uma agência hoje, que iniciou com o quarto, e hoje então 21. E trabalhávamos com a comunicação ali, do digital, né, e tudo mais. E o Fuxico foi um evento católico que aconteceu em Teresina, que foi na Grécia, na verdade, na frente da Foi Teresina. Um evento que aconteceu que tinha um potencial gigantesco. Gigantesco. Era um evento de comunicação, inclusive. Mas, visualmente, como ele foi exposto, não estava legal. Então, o Fuxico foi esse. A gente trocava. A gente olhou para aquilo e, enquanto católicos e enquanto profissionais da comunicação, a gente disse, cara, esse conteúdo é tão bom, por que não está sendo entregue com essa excelência que eu sei que os profissionais católicos conseguem entregar? Porque eu sou católico, sou profissional, e a qualidade que a gente entrega para o mercado normal é um absurdo. A comunicação de Teresina não fica atrás de nenhum lugar do mundo. Quer dizer, eu posso estar exagerando, mas... Fica não. É muito bom. Aqui só tem publicitário bom, jornalista bom, e aí? E aí, a gente trocou e, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para esse meio. Só que a gente precisa aquecer esse público, a gente precisa acostumar esse público a uma comunicação que é o padrão do mercado. E aí a gente precisa tornar essa conversa comum. E o podcast é o formato ideal. Nós conseguimos, no IELCast, chegar a números, ao meu ver, estratosféricos, quando a gente percebeu que, como disse aqui vocês, a gente tem uma comunidade de profissionais de todas as áreas, profissionais extraordinários. Então,
perceber, porque muitas coisas eu não participo de determinadas reuniões, porque como eu tenho outras atividades, eu recebo o briefing um dia ou 2 dias antes. A gente grava praticamente 3, 4 dias durante a semana e eu venho recebendo sempre um dia antes as pautas dos entrevistados do IELCast. Mas tem um lance interessante, que é, na verdade, no caso do Faustão, Dr. Elisiário, cardiologista, um dos melhores do Brasil, piauiense, nós levamos ele para falar sobre a situação do Faustão. E números estratosféricos. Do Dr. Elisiário saltou de 10 pacientes para realmente fechar o consultório, porque não dava conta da quantidade de pessoas procurando o consultório do Dr. Elisiário. E, assim, e tantos outros temas que a gente tem abordado, que a gente vem abordando no IELCast, é justamente isso. Temas nacionais com profissionais local. Assim, falando de Teresina, dos profissionais, a gente tem muita gente bacana aqui, né? Tanto na comunicação, eu tenho muitos amigos que foram embora, assim, estão em São Paulo, Rio, que são de Teresina e fazem trabalhos incríveis, inclusive foram colegas seus. Lideram a equipe em São Paulo, lideram a equipe no Rio. Assim, é muito bacana de ver como o Piauí, ele é uma fábrica de talentos, né? E assim, a gente está falando sobre a era digital, o podcast, o público consumidor. Quando eu recebi o convite, na verdade não foi nem um convite, assim, foi uma conversa, a gente foi conversando, e o Pode Chegar foi surgindo, porque a Cristiane Sequef, que é a outra host do podcast, ela já fez uma gigante, é incrível compartilhar a mesma mesa que ela para poder apresentar o podcast, é super enriquecedor. E ela já apresentava o Universo Piauí, que era um programa dela na internet, e aí a gente conversando sobre o podcast. Eu assisto muito podcast mesmo. Antes de vir para cá, eu estava assistindo o podcast. E assim, eu assisto vários tipos de podcast, vários temas. O diferencial dele, eu vejo que é essa linha editorial diversa. Que gira, tipo, ele vai do entretenimento, pro político, pro econômico, para as futilidades também, que a gente gosta às vezes de saber. E é uma linha editorial bem variada. E quando a gente começou a montar o esqueleto do Pode Chegar, a gente queria essa linha editorial também, trazendo leveza e bom humor. E assim, o nosso principal foco também é ressaltar o Teresina Piauí, entrevistar pessoas daqui que fazem a diferença no mercado publicitário, no mercado econômico, político, social. E a gente recebeu já artistas, recebeu personalidades assim, que são super importantes na construção do jornalismo. Vou dar um exemplo, a gente recebeu o Mariano. O Mariano é um apresentador que todo mundo conhece, amado e muito engraçado com aquele jeito dele de entreter. E no podcast o Mariano falou que ele era da Marinha de Fortaleza, porque ele é cearense, ele morava em Fortaleza e ele era da Marinha. Como é que alguém ia saber que o Mariano foi marinheiro? Sabia disso não. Apesar do nome sujo. Não é? E assim, a gente já recebeu ele, recebeu já cantores, a gente também fala de temas importantes. Recentemente a gente recebeu o Eric Mello, que ele fala sobre as terras que estão indígenas, que Piauí, meio-dia. É um tema um pouco complicado, digamos que nem todo mundo para assistir. Mas quando você aborda, traz um pouco de humor, quebra o gelo do tema, a pessoa que o consumidor final, ele passa a ver aquele tema de uma forma mais interessante, né? Falando sobre a era digital,
trazendo para essa era digital, o nosso tempo de tela, ele diminui cada vez mais. Então, assim, para a gente se prender a uma tela, a gente é bombardeado de diversas telas. O computador, a TV, o tablet e o iPhone. O celular. Pelo amor de Deus. E aí, o nosso tempo de tela está mais curto, o nosso raciocínio é rápido e a gente só quer ver aquilo que não seja muito demorado. Aí o ser humano ele consegue captar todas essas ferramentas do comportamento humano e o que ele faz? Não, um podcast eu vou fazer os melhores cortes e eu vou colocar em uma plataforma. Pode ser o YouTube, pode ser o TikTok. E a gente consegue ver um corte e aquele corte chama a atenção da gente e a gente vai ver o corte, a entrevista inteira. Então, assim, a capacidade do ser humano de também entender a duração de tela para a gente e transformar aquilo em uma direção para ver o vídeo inteiro é bem doido, né? É louco, é loucura. A internet é uma situação. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, compartilhar com esse público maravilhoso que está aqui hoje, no Congresso, da Rádio. Dizer o seguinte, a minha rotina é um pouco maluca, certo? Eu acordo às 4 da manhã, eu tenho que estar na TV às 5 da manhã, temos uma reunião às 5h15 para eu vender a reportagem para o jornal que vai se iniciar. A primeira pergunta que o editor-chefe faz é: o que você tem para me vender? Então, porque eu já venho da noite anterior, de todas as noites está no plantão policial, e tenho que estar preparado para logo no dia seguinte, muito cedo. Sigo logo depois de idade, eu sou CEO internacional da Mundo Latino, que é o Instituto Social e Cultural, que agora a gente vai passar a viajar a alguns países, principalmente na Europa, e quanto a essa questão das energias renováveis, hidrogênio verde, eu venho me dividindo aí, e também logo depois, à tarde, nós temos as gravações do IELCast. Alguém ali me perguntou: rapaz, chega a ser frio com tantos homicídios, com tanta coisa. Eu confesso a você que eu procuro dividir ou a cada momento equilibrar as situações, mas não é fácil. Eu pergunto a vocês como vocês enxergam a internet, esse momento do podcast daqui a 10 anos. Eu vejo assim, tal qual o YouTube, eu acho que ele vai se alocar no seu local de comunicação. Alocar no local é maravilhoso, né? Mas quando o YouTube começou a crescer, que passou daqueles vídeos de piadinha, de gatinho correndo, para uma produção de conteúdo, as pessoas questionaram se ele iria assumir o lugar da TV, se iria ocupar o espaço da TV. E hoje eu acho que a gente consegue entender que são conteúdos diferentes, né? Inclusive, as TVs agora vêm com a plataforma para assistir YouTube, com os streams e tal. E cada vez mais os conteúdos estão encontrando o seu local na comunicação. Acho que o podcast vai ser algo parecido. Por mais que hoje eu acho que a gente ainda não chegou na crista da onda do consumo de podcasts, eu acho que ainda tem que acontecer. Vai chegar um Cláudio, ele vai ajudar do Guilherme, Miguel, vai cortar o cabelo na relevância das pessoas diz respeito a buscar informação, se vai ser mais para entretenimento, se vai ser mais para informação. marcar um dia para cortar o cabelo. Segunda-feira. Para todas as qualidades. Eu acho que é uma das grandes peculiaridades do formato, o quanto que ele atrai pessoas que são interessadas naquele tipo de conversa. Por isso eu acho muito desafiador, por exemplo, uma linha editorial como a de vocês, que abrange todos os assuntos.
e, sobretudo, conseguir relevância nisso, porque bate de frente com o Flow, bate de frente com o Podpah, aqui são esses podcasts que assumiram essa linha de conversar sobre tudo, né? Eu acho que a natureza do podcast vai ser, à medida do tempo, nichar esses conteúdos, né? Nichar essa conversa e fortalecer as comunidades. É uma das grandes virtudes que eu acredito, a construção da comunidade digital, né? Você reunir um grupo de pessoas que estão interessadas naquele tipo de conteúdo e que vão consumir aquilo, não só como forma de assistir, ouvir, mas sobretudo também os mercados que vão ocupar aquele espaço nos anunciantes. Então, uma pessoa, existem podcasts que conversam só sobre musculação. E lá os anunciantes de whey, os anunciantes de academias, suplementos, eles vão ganhar um espaço mais qualidade para o seu mercado. Então, eu acho que essa vai ser um movimento que ainda vai se consolidar. E se assumir um nicho específico e conseguir fortalecer a comunidade naquele nicho específico. O Marcelo Bachmann agora há pouco estava falando sobre o rádio e que os lugares onde ele anda, as pessoas estavam ouvindo você no rádio. O rádio e a televisão, vocês acreditam que seria, nesse momento, a validação do que é apresentado nos podcasts e do que as pessoas consomem no dia a dia, pelo WhatsApp, pelas redes sociais? Assim, também respondendo à pergunta, como eu vejo o podcast daqui a 10 anos, eu vejo que o podcast ele é a evolução do conteúdo do YouTube. Porque assim, eu sempre gostei de internet e o YouTube, ele era no começo era uma grande casa que você poderia fazer uma conta e colocar os vídeos dos gatinhos lá, né? E o mundo era voltado para a TV. Então os lançamentos de clipe eram na televisão, na MTV, no Fantástico, a grade, a programação era toda na TV. E o YouTube ele começou a absorver isso até que os artistas começaram, ao invés de lançar o clipe na TV, lançar no YouTube. E essa era digital, veio o vlog, veio as personalidades, os youtubers que mostravam o seu cotidiano. E aí começou a ter essa evolução do conteúdo, porque a identificação faz com que você se prenda a um determinado vídeo, a uma determinada pessoa. E quando começaram a surgir ali, a passos de formiga, programas que poderiam ser mais na frente no podcast, no programa de entrevista, ali já era uma evolução do que poderia vir, né? Que no caso é o podcast. Em Teresina a gente já tem um podcast só de médicos. Assim, eles são super organizados, né? Os médicos aqui de Teresina, todos se conhecem, uma grande família, e eles se organizaram e tem vários podcasts só de médicos, como também, não vou ficar surpreso se surgir só de arquiteto, porque todo mundo tem assim, os seus nichos. Já foi procurado para mudar o estudo para engenheiros. Para engenheiros, né? Então, assim, o que acontece? É a identificação. É você se identificar com o assunto, você se identificar com a pessoa, e a gente traz para a era TV e rádio, né? Eu costumo dizer que a internet, ela democratizou, as pessoas se tornam famosas porque são interessantes para outras, né? Eu acho que uma grande personalidade, ela só é o que ela é porque ela causa identificação a um grupo. Né? A gente tem o Carlinhos Maia, que faz uma live e tem 1 milhão de pessoas numa live, né? Que 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente. Então ele consegue atingir mais que uma TV em um determinado contexto, né? Porque aí eu vou ter que falar de número de Bob e é bem mais complicado.
porque ele causa identificação. O que a TV e a rádio ela representa na era digital? Ela valida. É a validação do que você chegou lá. Então, se você é um youtuber, como Carlinhos Maia não, o Whindersson Nunes, o Carlinhos Maia não é para as redes sociais, mas o Whindersson Nunes, que é um filho da terra incrível, assim, ao concurso, só tem ele, sem pra mim ele é o maior. O que a TV deu para ele? A validação que ele é o melhor, que ele é o maior. Ele não está na TV, ele está na internet. Mas a TV, ela deu essa credibilidade. E é o que a TV faz, a TV e a rádio, para outras grandes personalidades da internet ou fora dela. Ela te dá um crivo. Porque para você falar, você tem que ser uma pessoa grande, importante, que você consegue atingir massas. Então, relevante. Então, assim, a TV e a rádio são veículos que fazem parte da vida do brasileiro, faz parte da vida de muitas pessoas e ela nunca vai acabar. Só para deixar uma resposta também, né, Wilson, sobre enxergar a TV como realmente um local de validação. Eu acho que a TV acaba sendo ainda mais importante para nós, criadores de conteúdo, do que para o próprio consumidor, né? E aí, quando a gente fala da rádio, da TV, das redes sociais, a gente vê que a gente está em uma geração, e aí volta aquilo que a gente estava conversando lá atrás, né? Dessa nova geração ser muito imediatista, que é tudo muito imediato e acaba pegando, surfando em algo muito, muito raso, né? E aí, o podcast, ele acaba sendo um formato que abraça a TV no sentido de um conteúdo mais longo, mas às vezes a TV não tem a capacidade de ir no profundo do conteúdo, né? Quem imaginava o Mariano ser maneiro, né? Então, esse conteúdo a gente consegue explorar melhor no formato podcast, né? Então, não se anula um ao outro, mas é a própria adaptação do ser humano, das plataformas, de irem preenchendo espaços, né? Necessidades de conhecer informações que o todo ou um não vai conseguir entregar tudo, né? Então a gente vai se adaptando e cada um entregando um conteúdo diferente, um formato diferente, mas que tudo se alinha no final, sabe? Certo, gente, muito obrigado. Aqui já encerrando as minhas palavras, agradecendo. Gratidão sempre, agradecendo ao Dilson, da Rádio Pioneira, agradecendo a todos dessa família maravilhosa da Rádio Pioneira, que tantas gerações, e a gente fica pensando, né? Só 2 dias, né? Quantos serviços prestados da Rádio Pioneira. né? Federação de rádio é o rádio. O Julinho Mazei diz: se meu nome não fosse Julinho Mazei, eu não seria rádio. Então, gratidão sempre, gente. Muito obrigado. Obrigado aos colegas. Eu queria agradecer também ao convite de comemoração de 60 anos de muita história. E acessem, pode chegar, tá bom? Vou fazer logo aqui minha propaganda. Agradecer, pra gente aqui é o nosso primeiro ano de podcast, olha só. E a gente está num evento de 60 anos na Rádio Pioneira. Para a gente é um incentivo à constância, é um incentivo à excelência, é um incentivo à responsabilidade no trabalho, é um incentivo ao respeito à história da nossa cidade, à história da comunicação da nossa cidade. Então, estar aqui dividindo o palco com vocês também, profissionais gigantes da comunicação, é incrível, né? Eu estou muito feliz por termos chegado com aquilo que para a gente é tão caro, né? A nossa fé, o nosso trabalho, né? As nossas famílias, a nossa equipe é feita pela nossa família. Nós somos 3 famílias na nossa equipe do podcast. Conseguimos alcançar aí 50 mil pessoas no YouTube, ainda é um número pequeno perto de vocês, mas para a gente no primeiro ano é um número que enche os nossos olhos. Para a próxima temporada, para as próximas temporadas,
a gente sonha com continuar no primeiro momento e depois seguir o exemplo de tantos outros gigantes da comunicação. Mais uma vez agradecer a presença de todos e de um palco com vocês. Só completando também, né, o que o Matheus trouxe aqui, até porque muito do que ele fala confirma o que eu tenho a falar aqui, mas é uma alegria, né, gigante participar de um evento tão grande da Rádio Pioneira que talvez para nós não fizemos tanta parte dessa história, como nossos pais, nossos avós, nossa família e o nosso estado, né? Ainda bem que a gente terminou cedo. É uma alegria e que nos próximos anos estejamos por aqui também para contar ainda mais histórias. Se sobrar, não vou Com vocês, A garrafinha, vocês, se sobrar. todo mundo que acompanha. Amanhã tu pega. Vocês já podem sim dizer Vamos que dar fazem para parte dessa história, da celebração dos 60 anos, Vai estar amanhã. que não é para qualquer um, né? Muito obrigada, nossa gratidão aqui aos meninos do Pode Chegar, o Lucas representando aqui a Puxança aqui, que junto com ele eles fazem esse podcast, ao Kilson, muito obrigada pela partilha de vocês e ao Matheus, ao Joveci. Foi muito bom, gente, claro, vocês saem daqui com uma homenagem, né? Vocês ficassem de pé A plaquinha. para receber uma lembrança desse momento que fica certamente na história. Nosso agradecimento Cada um recebe uma pela plaquinha. oportunidade, pela presença de vocês aqui conosco na celebração dos 60 anos da Rádio Pioneira de Teresina, Congresso Pioneira 60 anos, Comunicação, Cultura e Evangelização. Já podem levar para casa e dizer que vocês fizeram parte desse momento da celebração dessas 6 décadas pautadas na evangelização recebe depois. e na Depois, né? Se amanhã ou depois. Depois, né? Palmas, né, gente? E não esqueçam, de seguir o podcast deles e acompanhar e consumir todo esse material. Muito obrigada mesmo pela partilha. O Kilson Johnny, o Lucas Lopes do Pode Chegar, além do Matheus Fernandes, o Joveci Júnior. Um abraço para a professora Cristiane Sequer, tá bom? É o nosso abraço. Muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado, mas a nossa programação continua nesta tarde de sábado, celebrando esse segundo momento do nosso Congresso Pioneiro há 60 anos. E agora a gente convida o padre Noglemar para